Momento o inédito viável. Com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. E antes de eu falar aqui só do Emerson W. Dias, viu, Juca, preciso mandar uns abraços aqui, que nós começamos falando do Kobe Bryant, né, que infelizmente sofreu esse trágico acidente, e a filha dele, mais pessoas que estavam no helicóptero, e o Rafael Bernardes dizendo aqui, o fã número 1 chegou, abraços, Renatão. Um forte abraço. Abração pro Rafael, que tá sempre ligadíssimo aqui, e também uma grande personalidade do mundo de condomínio, negócio de condomínio, é o negócio do Rafael. Tá conosco aqui também a Janete Moura, a Jane Moura, mandando boa noite, Renato. Um forte abraço. Ô, cara, Jane Moura, né, meu cara? Jane Moura, vamos fazer uma coisa certinha, né? Vamos lá, Juca, por favor. Um beijão pra você. Aê, um beijão pra Jane Moura. Bacana. E também a Fátima Vieira, mandando boa noite, Renato, uma boa semana. Beijão também pra Fátima Vieira. Bom, e vamos falar também com o Emerson W. Dias, que manja também aqui, que traz todas as informações, traz a sua opinião, traz a sua reflexão da semana. E muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz pra nós nesta segunda-feira? Bom, vou mandar um beijo pra Cris Noerini também, Juca, por favor, ela está nos assistindo. Claro. Cris, um beijo. Isso aí, bacana. Obrigado pela audiência. Bom, Renato, vamos falar sobre custos de oportunidade. Vamos lá. Bom, custo de oportunidade é uma ideia que vem da economia, que é o seguinte, né? Quando você gasta dinheiro em alguma coisa, você não pode gastar esse mesmo dinheiro em outra coisa, certo? Você tem que fazer uma escolha, né? Se você tiver R$1.000 na sua mão e você tiver a possibilidade de aplicar isso, sei lá, num fundo de investimento. Sim. E se você fizer esse investimento, você não pode aplicar ele ao mesmo tempo na poupança, por exemplo, né? Sim. Ou comprar alguma coisa. Ou seja, você tem que escolher onde você aloca o seu dinheiro. Então isso a gente chama de custo de oportunidade, que é, ou seja, o custo daquilo que a gente deveria pensar ao tomar uma decisão financeira, certo? Então eu falo assim, bom, você gastou dinheiro nisso, mas qual era o custo de oportunidade? Pô, então não sei. Se eu aplicasse no fundo, eu teria rentabilidade de, sei lá, 12% ao ano, mas eu apliquei não sei fazer isso com duas coisas diferentes ao mesmo tempo. E aí tem um texto que o Dan Ariely, que é um cara muito famoso hoje já, ele é do MIT, e ele pesquisa, né, o comportamento das pessoas e tal, e principalmente relacionado a decisões financeiras. Ele escreveu um livro com o Jeff Kreisler, né, que é um comediante americano, chamado A Psicologia do Dinheiro. Certo. E no capítulo que eles vão explicar o que é o custo de oportunidade, ele traz um texto do presidente Dwight Eisenhower, de 1953, nos Estados Unidos, e eu achei esse texto muito forte, porque ele explica, de uma maneira muito clara, o que é o custo de oportunidade, mesmo que não... Ele está falando do aspecto de finanças, de onde eu coloco o dinheiro, mas isso transcende além do mundo das finanças, porque ele traz um conceito das finanças que a gente pode pensar na nossa vida. E olha que interessante esse texto do Eisenhower, é um discurso de 1953, quando está aquela corrida armamentista, né? Certo. Ele diz o seguinte, toda arma que é produzida, todo navio de guerra lançado, cada foguete disparado significa, no fim das contas, um roubo daqueles cuja fome não é saciada, daqueles que sentem frio e não são agasalhados. Este mundo armado não está gastando dinheiro sozinho. Está gastando o suor de seus trabalhadores, o talento de seus cientistas, as esperanças das suas crianças. O custo de um bombardeio pesado moderno é este: uma escola de tijolos moderna em mais de 30 cidades. São 2 centrais elétricas, cada uma servindo uma cidade com população de 60 mil habitantes. São 2 ótimos hospitais, plenamente equipados. São uns 80 quilômetros de estrada com pavimento de concreto. Pagamos por um único avião bombardeiro 500 mil de alqueires de trigo. Pagamos por um só destroyer casas novas que poderiam ser abrigado mais de 8 mil pessoas. Ou seja, o Eisenhower ele faz um discurso, né, no meio da corrida armamentista, dizendo o seguinte: se você aloca recurso nisso, você está tirando esse mesmo recurso de outras coisas que são muito mais importantes, né, do que isso. Então essa ideia do custo de oportunidade, que deveria ser, né, o custo daquilo que deveríamos pensar ao tomarmos decisões, não somente financeiras, mas de onde a gente aloca a nossa atenção, de onde a gente aloca a nossa energia,
do que a gente prioriza na vida, né? Eu acho que o custo de oportunidade tem uma questão que transcende finanças. Ele traz pra gente uma lição de onde a gente põe a nossa energia. Não, e olha, eu vou dizer para você está trazendo um discurso e um texto aí realmente muito relevante. Você vê, o Eisenhower, ele foi presidente aqui você está falando 1953. 53, exatamente. Quer dizer, e que é super atual. Pois é. Né? Porque, infelizmente, o que acontece até hoje, justamente porque os governos, as empresas, não fazem o dever de casa, né? Como a gente sempre fala, que é um planejamento eficiente, investir corretamente e tal. E as pessoas acabam pagando o erro desses líderes, sejam eles quais forem, aí nas esferas em que eles forem, né? Exatamente. Ou seja, você cria, né, por tensões políticas, tensões que vão desembocar em custos para todo mundo, inclusive para quem nem decidiu estar ali, né? Sim. Porque a população, se perguntar para ela se ela quer guerra, ela quer comida, ela quer educação, ela não vai escolher guerra, né? Mas o governante, quando não tem uma cabeça de fato de um estadista e compreensão do custo de oportunidade que ele tem nas mãos, ele aloca atenção, ele aloca tempo, ele aloca dinheiro naquilo que não vai trazer de fato retorno. Ou seja, ele perde a oportunidade de fazer coisas que vão de fato dar retorno para a população, porque a cabeça dele está muito centrada naquilo que é briga, guerra, discussão, né, conflito, e não naquilo que é... E na política também, porque muitas vezes o eleitor, principalmente o americano, né, ele gosta muito dessa coisa de que o cara foi lá e resolveu a parada na base da arma, do armamento, do uso do armamento, né? Exato. E eu conversava aqui outro dia com um especialista também que veio aqui no programa, e ele falou pra mim: Renato, estive nos Estados Unidos recentemente, e lá havia uma sensação de, quando você falava do Obama, ele foi bom, mas ele não foi aquele cara macho que ia lá e resolvia na base da guerra. Ele foi lá, matou lá o cara lá da Al-Qaeda, né? O Bin Laden. Sim. Matou o Bin Laden, que foi o... se você perguntar pro norte-americano médio o que ele achou do Obama, não. O cara matou o Bin Laden, tá bom. Mas ele precisava ter agido com mais... Por isso que o Trump agora tá com essa ação ali, matou lá o cara do Irã e tá fazendo algumas incursões no sentido de também mostrar pro americano que quem manda no mundo são os Estados Unidos. Porque o americano, ele gosta muito disso. Só que, como você tá falando do custo de oportunidade, e você tá falando da questão, vamos dizer, objetivamente financeira, mas atrás disso também tem a questão social. Sim. Que é aquilo que você falou, o cara vai pra guerra sem querer. Exato. E volta também todo estrupiado, né? O que tem aí um custo social gigantesco, né, atrás de toda essa história. Exatamente. Por uma questão, muitas vezes, de um ego, né, inflado de um governante. Exatamente. Ou seja, cuja oportunidade é uma coisa que tem que estar sempre na nossa cabeça, né? Sem dúvida. Muito bem colocado, inclusive porque nós estamos passando por esse momento também complicado lá do presidente Donald Trump. Exatamente. Que está passando, inclusive, por um processo lá de impeachment, né? Eu acho difícil ele sofrer, mas está passando, né? Qual que é a frase do dia? A frase é o seguinte: nunca vi guerra boa e paz ruim. Nunca vi guerra boa e paz ruim. Excelente. De quem que é essa? É de um presidente também, eu não sei se é do Abraham Lincoln ou se é do segundo, ali, depois do Abraham Lincoln, mas é ali naquele... É também um presidente americano ali do final do século XVIII, é isso, né? Final do século XVIII, mas século XIX. Bem objetiva e bem direta a frase, né? Nunca vi guerra boa e paz ruim. É praticamente uma história, uma lição de vida. Isso aqui. É verdade. Eu não tenho muito o que falar nessa história, não. Bom, legal, Emerson. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável. Você tem acesso a tudo o conteúdo que fala aqui às segundas-feiras. Inclusive, eu fiz uma reflexão hoje lá no Instagram, que também está no YouTube, sobre a questão aí da morte do Kobe Bryant. É isso aí, bacana. Quando possível, traz pra gente também acompanhar aqui, saber a sua reflexão a esse respeito, porque isso ainda vai gerar muita discussão, muita reflexão. Eu já vi muita coisa no YouTube, os comentários, e aí você vê também que o cara era querido por todo mundo, né? Uma vez eu dei uma aula sobre criatividade e eu usei um exemplo de uma fala do Kobe Bryant,
porque ele dizia o seguinte, que ele tem o estilo Brian de jogar, né? E aí ele foi numa entrevista e o cara perguntou de onde você arrumou esse estilo Brian, né? E ele falou o seguinte, eu observava o Michael Jordan jogando, Sim. só que eu não tinha a mesma flexibilidade e estatura que ele, então eu adaptei o que ele fazia pro meu estilo. Assim nasceu o estilo Brian. Legal, mas você vê que a humildade dele, né? De falar que ele não, ele poderia falar, não, eu criei, acabou, né? Exatamente. Mas não, eu trouxe de um cara também que é referência e a partir daí criei o meu, mas teve uma referência, né? Que é a criatividade, né? O exercício da criatividade é você copiar de alguém e dar o crédito, né? Sim. Você copia melhor e dá o crédito, porque é diferente de você copiar descaradamente e falar... não, eu sou o cara, né? Exato. É isso aí, Emerson. Vamos sim na sequência aí acompanhar o que você tem a nos dizer sobre Kobe Bryant aí nas próximas edições aqui do nosso programa. Tá bom? Até mais. Valeu, Emerson. Boa semana. 6h29 em São Paulo, aqui, Juca.